Olá pessoal, considerando que nós já concluímos os assuntos que serão cobrados na segunda avaliação, então nós vamos resolver os exercícios dos assuntos que foram trabalhados, que ainda não foram resolvidos. Então, na aula de hoje nós vamos resolver os exercícios que são pertinentes à aula intitulada como Ótica 2. Então, para ser mais exato, nós vamos começar aqui na página 46, tá? Página 46 do livro de vocês, tá? Obviamente com a questão de número 1. Então, essa questão fala assim: a velocidade de propagação na luz em um vidro é de 1,5 vezes 10 oitava metros por segundo. Calcule o índice de refração desse vidro. Bem, ele diz a velocidade com que a luz se propaga nesse meio. Vamos coletar esses dados aqui, que é de 1,5 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá legal? E ele pede que seja determinado o índice de refração. O índice de refração é representado pela letra N. Nós sabemos que a velocidade da luz no vácuo em metros por segundo, já que ele deu a velocidade em metros por segundo, essa velocidade é de 3 vezes 10 a oitava, tá? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E aí é só jogar direto na fórmula. Você sabe que o índice de refração ele é dado pela velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade do meio considerado. Essa velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 a oitava. E aí a velocidade que ele nos deu na questão é de 1,5, tá? Vezes 10 a oitava. Então 10 a oitava que aparece em cima está aparecendo embaixo também. Isso significa que nós podemos cortá-los, de maneira que o que nós vamos ter aqui é 3 dividido por 1,5. Bem, se eu quiser eliminar essa casa decimal do 1,5, ou seja, transformá-lo em 15, eu vou ter que fazer essa compensação lá em cima. Se lá em cima o número é inteiro, eu vou acrescentar um zero, porque foi uma casa decimal que eu eliminei lá embaixo. Dessa forma, o que nós vamos ter é somente ter que dividir 30 por 15. Isso dá 2. Lembra que índice de refração ele não tem unidade, tá? Por que ele não tem unidade mesmo? Olha, essa velocidade que está lá em cima, 3 vezes 10 a oitava, ele nos deu isso em metros por segundo. Essa velocidade que está aqui embaixo também está em metros por segundo. O que eu estou fazendo entre esses dois elementos é uma divisão. Então, o termo que apareceu em cima apareceu embaixo também, eles vão ser simplificados. Dessa forma, como tu bem lembra, não vai haver unidade para ser atribuída ao índice de refração. Essa é a resposta da primeira questão da página 46. Ainda na página 46, nós vamos fazer a questão de número 2, tá? Bem, essa questão fala assim pra gente. A velocidade da luz em um meio A é VA igual a 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Quanto vale NA? Então, esse NA é o índice de refração. Então, a questão matematicamente é muito parecida com a questão 1. Então, ele diz que esse meio ele titulou como seno A. Ele especifica que a velocidade nesse meio A, é de 2 vezes 10 a oitava. 2 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? Ele pede simplesmente para determinar NA. Você sabe que N é o índice de refração, não é isso? Bem, aí dessa forma,
Lembrando que a velocidade da luz no vácuo em metros por segundo é 3 vezes 10 à oitava. E aí nós jogamos direto na fórmula. Então, se é o índice A, ele resolveu intitular isso daí como A, então nós vamos pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz nesse meio A. A velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 à oitava. E a velocidade da luz nesse meio A considerado aqui é de 2 vezes 10 à oitava. E aí você bem sabe que nós vamos poder cortar 10 à oitava em cima com 10 à oitava embaixo. Então, o valor atribuído ao NA é o resultado da divisão de 3 por 2. Isso dá 1,5. Tudo bem? Então, essa é a resposta para a questão de número 2. Ok? Ainda na página 46, vamos à questão de número 3. A questão de número 3 fala assim: a velocidade de propagação na luz em um determinado líquido é de 80% daquela verificada no vácuo. O índice de refração desse meio é... Então veja bem, esse meio que ele está se referindo na questão, a luz, ao se propagar nele, tem uma velocidade de 80% do valor considerado da velocidade da luz no vácuo. E aqui nós representamos a velocidade da luz no vácuo por c. Tá legal? Bem, o que nós sabemos é que qualquer número que está em porcentagem, se você quiser tirar essa porcentagem, tá? É simplesmente você dividir esse número por 100. Então, que você vai ter isso. Então, 80% é a mesma coisa que 80 dividido por 100. Como é da velocidade da luz no vácuo, então vai ficar 80 sobre 100 de C, tá bom? Bem, podemos cortar aqui nessa divisão 0 de baixo com um 0 lá em cima, tá? Então, nesse caso aí, você vai ter que dividir 8 por 10. 8 por 10 dá 0,8. E aí vai ficar o C aqui, tá bom? Então, essa é a nossa velocidade. O que ele nos pede na questão é o índice de refração desse meio. Índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio considerado. Como a velocidade V ela está em função de C, eu vou optar em não substituir esse C, embora nós saibamos, né, esse valor de C. Então, o C vai ficar retido aqui, e aqui vai ficar 0,8C. Por que eu fiz isso? Porque eu vou poder cortar um C de cima com um C de baixo. Quando eu faço isso, C dividido para C dá 1, vai ficar 1 aqui embaixo. E vai ficar o 0,8, perdão, vai ficar 1 em cima e vai ficar o 0,8 embaixo. Aí você sabe, se você quiser tirar a casa decimal desse número de baixo, ou seja, transformar esse 0,8 em 8, você vai ter que colocar uma casa decimal lá em cima, tá bom? Pois bem, e aí você vai fazer esta divisão. Ao fazer essa divisão, você vai encontrar o valor de 1,25. Tudo bem? Então esse é o valor do índice de refração deste meio. Essa questão é uma questão objetiva. Então a alternativa que corresponde a essa resposta é a letra B. Tá legal? Então vamos lá. E aí nós vamos agora analisar a questão de número 4, tá? Pessoal, o livro de vocês coloca 3, 3, né? Então, esse foi um erro aí de impressão, tá? Então, nesse caso aqui na página 46, você vê que
questão de número 3 ela está sendo repetida no livro de vocês, então entenda que essa é a questão 4, tá bom? Aí ela fala assim, tá? O arco-íris é causado pela dispersão da luz do Sol que sofre refração e reflexão pelas gotas de chuva, aproximadamente esféricas. Quando você vê um arco-íris, o Sol está... Bem, então ele está se referindo aqui à posição do Sol, tá legal? Então, na letra A ele está dizendo que está na frente, tá? Então olha para a pergunta dele, tá? Como que ele fecha lá na questão. Quando você vê o arco-íris, onde que o Sol está? Ele está na sua frente? Letra B. Entre você e o arco-íris, tá? Letra C. Em algum lugar atrás do arco-íris, tá? Letra D. Atrás de você. Letra E. Em qualquer lugar, pois não importa a posição do Sol, tá? Vamos analisar essa questão aqui para você não ter problemas. Então, olha só, gente. Pela imagem que nós podemos ver aqui, o que nós percebemos? Para que enxergamos alguma coisa, é necessário que saia alguma coisa desse local, né? Saia a luz desse local, melhor dizendo, e chegue aos nossos olhos. Então, o Sol ele emite luz, aqui eu estou ampliando uma gota de chuva, tá? E aí essa luz ela refrata, chega na superfície posterior, ela vai refletir e aqui ela volta a refratar. E essa luz vai chegar nos olhos da pessoa. Então é necessário que esse Sol ele esteja atrás, tá? Bata, sofra o fenômeno da refração e reflexão pela gota da chuva e chegue nos olhos do observador. Então, na pergunta, quando ele fala quando você vê o arco-íris, o Sol está onde? Está atrás de você, tá bom? Então, nesse caso aí, a resposta correta seria a letra D, né? É a letra D, a resposta correta. Tá certo, gente? Aí vamos seguir. Bem, vamos seguir agora e nós vamos fazer os exercícios da página 48, tá? Página 48, tá? Bem, a primeira questão desses exercícios fala assim: um raio de luz propaga-se no ar, incide uma superfície com um ângulo de 45 graus, seja a superfície 45 graus. Se o meio para o qual a luz passa tem índice de refração igual a raiz de 2, determine o ângulo de refração correspondente, tá? Então, me permita colocar aqui essa superfície que separa esses dois meios, tá? Então, vamos considerar que bem aqui seja a superfície que separa esses dois meios. Na parte superior, vamos considerar que seja o ar, tá? O índice de refração do ar já foi discutido aqui, vale 1. E aí a luz ela vai passar para um outro meio, cujo índice de refração eu vou chamar simplesmente de N, já que não foi especificado esse meio. Mas ele diz que esse índice de refração é raiz de 2, tá? Ele diz que esse meio ele tem raiz de 2. Então ele fala que o raio de luz propaga-se no ar, atinge a superfície com um ângulo de 45 graus. Então vamos considerar o raio de luz. Ele vem inicialmente do ar, tá? Vou colocar aqui a seta que é justamente para especificar. E bem aqui nós teremos a reta normal, exatamente no ponto onde o raio incidente ele vai tocar na superfície que separa os dois meios, tá? Vamos considerar aqui, tá? E aí o ângulo de incidência que ele coloca aqui pra gente, esse ângulo de incidência,
ele diz na questão que foi de 45 graus, tá? 45 graus. Bem, gente, o que nós sabemos é que esse raio de luz, quando ele passa para o meio de maior índice, o que nós percebemos aqui? Esse raio de luz ele vem do ar e vai passar para um outro meio qualquer. Só que esse outro meio para onde ele passa tem um índice de refração raiz de 2, que é maior que 1. Tá? Então, sempre que o raio de luz ele passa para o meio de maior índice, ou seja, mais refringente, esse raio de luz ele se aproxima da normal. Então, ele vai ter uma aproximação aqui da reta normal. E bem aqui nós teremos o ângulo de refração, que é o que ele nos pede na questão, tá bom? Pois bem, então nesse caso aí nós vamos desenvolver o cálculo através da lei de Snell, obviamente. Então o primeiro meio, ou seja, da onde o raio veio, foi o ar. Então eu vou ter aqui o índice ar, o índice do ar, que vai multiplicar o seno do ângulo em que é formado no meio ar, tá? Então esse ângulo é de 45 graus, tá? Isso aqui vai ser igual ao outro meio, que nós resolvemos simplesmente chamar de índice N, que vai multiplicar o seno do ângulo que vai aparecer lá, que nesse caso é o ângulo de refração, que inclusive é o que ele quer que seja determinado na questão. O índice ar vale 1, tá? O índice do ar vale 1. Esse é o único índice que você tem que saber, tá? Muito simples de fazer isso aí, tá bom? O índice ar vale 1. O seno de 45, tá? Isso aqui é tabelado. Caso venha na prova de vocês alguma questão parecida com essa, esses valores serão dados, tá? Mas aqui, como é um valor elementar, 45 graus, por exemplo, 30, 45, 60, são valores que teoricamente nós temos que saber. Mas na prova de vocês não se preocupe que esses valores serão fornecidos, tá? O seno de 45, ele vale raiz de 2 sobre 2, tá? Raiz de 2 sobre 2. E lá do outro lado eu vou ter esse n, que a questão me diz que é raiz de 2. E bem aqui vai aparecer o seno de r, que é o que eles nos pedem na questão. Gente, de uma forma direta, você sabe o seguinte, o raiz de 2, seja o que está no primeiro membro, ou seja o que aparece no segundo membro, se eu mudar de lado, eles vão passar dividindo. Aí você vai poder cortar o de cima com o de baixo. Sabendo disso, eu posso cortar logo, já que ambos os lados da igualdade só aparece multiplicação. Então, eu chego à conclusão que no primeiro membro, a única coisa que eu vou ter é 1 sobre 2, que vai ser atribuído ao seno de R. Então, é outra coisa que nós precisamos saber também. Qual é o ângulo cujo valor do seno é 1 sobre 2, ou seja, é meio. Esse ângulo é 30 graus. Então eu entendo que no lugar desse R aqui, só pode ser 30, porque o seno de 30 é meio. Portanto, esse ângulo R é 30 graus. Esta é a resposta da questão de número 1, tá ok? Vamos à questão 2. Gente, aqui ainda na página 48, tá? Página 48, questão de número 2. Essa questão fala assim, enuncie as leis da refração, tá, gente? Olha, gente, as leis da refração, elas são muito simples, tá? Vamos configurar aqui a refração de uma maneira bem direta. Primeiro, você vai ter que ter uma superfície que vá separar dois meios, tá? E aí o raio de luz ele vai passar de um meio, então, para outro, tá? Onde ele toca esse meio, onde ele toca a superfície que separa os dois meios, nós sabemos que vai haver a reta normal, tá legal? Entre a normal e esse raio de incidência, vai aparecer o que nós chamamos de ângulo de incidência. Esse raio de luz, ao mudar de meio, ele pode se aproximar ou se afastar da normal. Isso vai depender
da diferença de refringência entre os meios, tá? Vamos supor que aqui ele se afastou. Então, entre esse raio refratado e essa reta normal, nós vamos ter o ângulo de refração, que é que nós nos habituamos a chamar de Rzinho, tá legal? Pois bem, e aí ele coloca assim pra gente, para enunciar as leis da refração. A primeira lei, ela diz que o raio de incidência, a reta normal e o raio refratado são coplanares, tá? Bem que você tem um raio de incidência, aqui nós temos o raio refratado e aqui nós temos a reta normal. Ele diz que esses elementos eles são coplanares. O que isso significa? Significa que eles estão no mesmo plano, como nós acabamos de fazer aqui. Desenhamos os três em um plano. E a segunda lei é exatamente a lei de Snell, a lei de Snell-Descartes, tá? Por exemplo, se bem aqui nós considerarmos que a luz veio de um meio cujo índice é N1 e refratou para outro meio cujo índice é N2. Então a segunda lei é exatamente o que nós usamos na questão anterior. É o índice 1 que vai multiplicar o seno do ângulo que aparece nesse meio, que nesse caso aqui é o de incidência, vai ser igual ao outro índice, que no caso é para onde a luz refratou, portanto vai multiplicar o ângulo de refração. Então esta aqui seria a segunda lei, tá certo? E por fim a terceira, tá, gente? Terceira questão, ainda da página 48, tá? Essa terceira questão coloca assim pra gente. Considere as afirmações acerca da refração da luz. Então, para você julgar se esses itens que estão aparecendo aí vai ser verdade ou vai ser mentira, tá? Se é verdadeiro ou se é falso. Então, o primeiro fala assim, perceba no enunciado, tá? Considere as afirmações acerca da refração da luz. Então, vamos ver se o que um diz está de acordo. Um começa falando assim, ela ocorre somente com desvio de raios luminosos. Gente, ou seja, para ser refração tem que haver desvio. Perceba o seguinte, só vai haver desvio, tá? Tá aqui a superfície que separa os dois meios. Aí vem o raio de luz. Só vai haver desvio se esse raio de luz ele for oblíquo, tá certo? Se ele for oblíquo, como está acontecendo aqui, ele vai desviar para um dos lados. Agora perceba que há a possibilidade desse raio de luz ele vir incidindo perpendicularmente com a superfície que separa os dois meios. Nesse caso, não haverá desvio. Então, quando ele diz na questão que ela ocorre somente, ou seja, a única possibilidade é com desvio, não. Se ele incidir perpendicularmente, não ocorre esse desvio. Portanto, está errado, tá? Vamos analisar o item 2, tá ok? O item 2 fala assim, o raio refratado se aproxima da normal no meio mais refringente, tá? Então nós acabamos de comentar isso aí, sempre que a luz passar para o meio que tem maior índice de refração do que o meio que ela veio, ou seja, ela passa para o meio mais refringente, então ela vai se aproximar da reta normal. Portanto, o item 2 está certo. E por fim, o item 3, perdão, tem o 4 ainda. O item 3 fala assim, a refração somente ocorre do meio menos refringente para o mais refringente? Claro que não, né, gente? Isso é indiferente. Esse 3 está absolutamente incorreto, tá? Completamente incorreto. Então, o raio de luz, ele pode perfeitamente estar vindo do meio mais para o meio menos ou do meio menos para o meio mais. Então, quando ele diz que a refração somente ocorre do meio menos refringente para o mais refringente, coloca essa questão aí como errada, tá? E o item 4, tá? Para finalizar, ele diz assim,
no meio mais refringente a velocidade da luz é menor, foi exatamente o que nós vimos, né, gente? Que a equação do índice de refração ela é dada por isso daqui, c sobre a velocidade da luz. Então ele está dizendo no meio menos refringente. Vamos fazer uma comparação aqui entre esses meios. Eu vou pegar essa velocidade da luz, eu vou passar lá para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Isso aqui só para você se habituar a fazer essa análise, tá? Mas a resposta você já sabe, né? O que eu percebo? Quando eu faço isso, a relação entre índice de refração e velocidade é uma multiplicação, tá? E tudo que se multiplica é inversamente proporcional. Então, quando ele diz no meio mais refringente, então significa que o índice de refração aqui é alto, tá? Então, você está diante de um índice de refração alto. Se o índice de refração é alto, a velocidade terá que ser baixa, porque eles são inversamente proporcionais. E eu posso avaliar isso matematicamente, observando que entre eles é uma multiplicação. Então, quando diz no meio mais refringente a velocidade da luz é menor, então isso está correto, tá? Então, o que estaria certo aqui seria a questão 2 e 4, ok? Bom, gente, agora nós vamos resolver os exercícios que estão na página 52, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o exercício da página 52, ok? 52. Bem, a primeira questão dessa página fala assim pra gente, o que é um sistema óptico, tá? Bem, um sistema óptico, gente, tá? É um meio em que ocorre um ou mais fenômenos ópticos de uma forma direta, tá? Qualquer fenômeno óptico que possa acontecer em um meio, então eu considero que esse meio, ele é um sistema óptico. E nós vimos vários aqui, né? Podemos dar como exemplo os espelhos, que é onde ocorre a reflexão da luz, uma lente, que é onde ocorre a refração da luz. Lembra do olho humano? Um sistema óptico altamente sofisticado? Pois bem, é um sistema óptico, o prisma é um sistema óptico e por aí vai, tá? Então, um sistema óptico é um meio em que ocorre um ou mais fenômenos ópticos, tá ok? Então, essa foi a... Bom, gente, já a segunda questão, ainda da página 52, fala assim: como é a imagem de um objeto real fornecido por um espelho convexo? Bom, gente, aqui temos um espelho convexo, tá? Nesse caso, o espelho convexo, ele sempre vai formar uma imagem que é menor que o objeto, e essa imagem vai aparecer no plano virtual do espelho, ou seja, dentro do espelho, portanto, uma imagem virtual, e ela não tem uma inversão. Ou seja, se o objeto está de cabeça para cima, a imagem também vai aparecer para a cabeça para cima. Se o objeto estivesse de cabeça para baixo, a imagem também estaria de cabeça para baixo. Ou seja, em termos de orientação, ela vai ter exatamente o mesmo posicionamento que o objeto. Então, nesse caso, nós dizemos que essa imagem é direita, ela vai ser menor que o objeto, sempre virtual. Então, essa é uma característica que independe da posição que o objeto vai estar diante do espelho. Ela sempre será direita porque ela obedece a mesma orientação do objeto, ela sempre é menor, como você está vendo aí, e ela vai ser sempre virtual, porque ela aparece dentro do espelho. Tá legal? E aí nós vamos à questão de número 3, ainda da página 52, tá? Questão de número 3. A questão de número 3 pergunta pra gente o que é um prisma. Bem, como nós podemos ver aí na figura, nós temos a ilustração de um prisma. Então nós podemos dizer que é todo meio homogêneo e transparente limitado por duas faces planas não paralelas. Então você tem aqui um meio homogêneo
e transparente, ele é limitado sempre por duas faces planas que não são paralelas. Eu posso analisar essa face com outra face oposta, podemos analisar a face que está funcionando como base com uma outra, ou qualquer uma das faces, nós vamos perceber que elas não são paralelas, tá? Então, uma coisa interessante aqui é que a luz branca, ao ser refratada por um prisma, ela é fragmentada, né, dispersada nas 7 cores do arco-íris, que vai do vermelho ao violeta, tá? É uma característica do prisma, tá? Então, o prisma é qualquer meio homogêneo e transparente, que vai ser limitado por duas faces planas, que não sejam paralelas, tá bom? E por fim, vamos à questão de número 4, tá? Ainda da página 52, tá? Questão de número 4. Essa questão fala assim: quais são as características da imagem de um espelho plano, tá? Bem, nós percebemos aqui na imagem um garoto diante de um espelho plano e a imagem formada por esse espelho, tá? Conjugada por esse espelho. Então, nesse caso, nós vemos que a imagem do objeto, ou seja, da pessoa que está à frente do espelho, é uma imagem que aparece dentro do espelho, portanto, essa imagem ela é virtual. Percebemos também que o garoto, a imagem dele tem a mesma orientação, ou seja, ele está em pé, a imagem também aparece em pé. Se ele fosse posto de cabeça para baixo, certamente a imagem também estaria de cabeça para baixo, tá certo? Então nós percebemos aí que essa imagem ela é direita, porque ela obedece a mesma orientação que a pessoa que está diante do espelho. Em termos de tamanho, ela é exatamente do mesmo tamanho. Então nós dizemos que ela é igual. Então o que vai diferenciar essa imagem do espelho convexo é simplesmente o tamanho, tá certo? Bom, pessoal, esses seriam os exercícios que nós iremos trabalhar nessa aula, tá? Faça uma revisão do assunto e analise com calma, que está bem simples e direto, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro, um forte abraço e fique com Deus.